Olá, sejam bem-vindos. Nessa exposição, nós vamos resolver as questões da primeira avaliação do curso de álgebra vetorial, geometria analítica. Essas questões são sobre o conteúdo de vetores, desde o início, a distância entre pontos, definição de vetores, até chegar na parte de projeção de vetores e aplicações. Essas questões são baseadas nas questões do livro-texto, que é o livro de geometria analítica dos autores Reis e Silva. E vamos lá. Primeira questão solicita que você encontre um vetor que tenha a mesma direção, mais sentido contrário que o vetor menos 1, 2 e que possua norma igual a 5. Então, para resolver essa questão, você tem que lembrar o que significa multiplicar o vetor por um número. Então, dá aqui o vetor menos 1, 2. Se eu quero um vetor que tenha sentido contrário, mas mesma direção, eu vou pegar esse vetor aqui e multiplicar por menos 1. Se eu quero um vetor de norma igual a 5, primeiro eu tenho que encontrar um vetor unitário na direção do vetor, que é simplesmente pegar o vetor e multiplicar pelo inverso da norma. A norma do vetor menos 1, 2, vai pegar a primeira coordenada x, que é menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, aí mais, coordenada y ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, estou pegando aqui o vetor e estou multiplicando pelo inverso da norma. 1 sobre a escala de 1 mais 4, seja 1 sobre a raiz de 5. Isso aqui vai me dar um vetor unitário. Se eu quero um vetor norma 5, eu simplesmente multiplico esse número por 5. Só que eu queria um vetor também de sentido contrário. Então, na realidade, eu vou multiplicar por menos 1 vezes 5, que dá menos 5. Então, esse aqui é a solução da questão. Esse aqui é o vetor V, que é a solução da questão. Claro que a gente vai simplificar, né? Pode organizar aqui. Raiz quadrada de 1 mais 4. Raiz quadrada de 1 mais 4 é raiz de 5, então vai dar menos 5 sobre raiz quadrada de 5, que multiplica o vetor de coordenadas menos 1 e 2. Então aqui é a resposta, claro, mas não é muito legal colocar esse raiz de 5 aqui. É melhor colocar ele para cima, mas podia simplesmente fazer essa conta na calculadora. Vou fazer aqui do lado. Se eu pegar o número 5, dividir por raiz de 5, que eu quero racionalizar, aí eu vou multiplicar tanto em cima, ou seja, no numerador, por raiz quadrada de 5, como embaixo. E fazendo isso, observe se eu fizer aqui, ó, raiz quadrada de 5 vezes quadrada de 5, aqui embaixo vai dar 5. E 5 em cima com 5 embaixo a gente pode cancelar. Então o resultado disso aqui dá apenas raiz quadrada de 5. Só que tem um menos aqui. Então a solução, a resposta da questão, vai ser um vetor V cujas coordenadas são menos raiz quadrada de 5, que multiplica o vetor de coordenadas menos 1 e 2. Professor, eu poderia aqui distribuir esse raiz aqui para dentro? Pode sim. Poderia pegar esse raiz de 5, usar a calculadora e colocar um valor aproximado aqui e multiplicar só o menos? Pode também, aí vai do seu gosto. Então essa aqui era a primeira questão. A segunda questão, ele dá pontos B e C, o ponto B de coordenadas 0 e 4, um ponto C de coordenadas 8 e 2, isso aqui, então ponto C de coordenadas 8 e 2, e ele quer determinar o vértice A do triângulo ABC, ou seja, esse B e esse C são dois dos vértices, que é um outro A, sabendo que o ponto médio de AB é 3, 2, ou seja, aqui esses pontos não quer dizer que sejam nesses lugares, não, só para ilustrar, tá? Até colocar aqui vai ficar mais fácil a gente entender. Se o ponto A, digamos, estivesse para cá, aí quem seria as coordenadas desse ponto A? Aqui o ponto A. Então tem um ponto aqui do meio, que é o ponto médio. Ele está afirmando que as coordenadas desse ponto médio M são 3 e 2. E ele quer saber quem são as coordenadas aqui do ponto A. Claro, dá para fazer essa conta de cabeça? Dá, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer de uma forma mais algébrica, chamar a primeira coordenada de x acima de y. Lembrar que o ponto médio, a gente estudou que as coordenadas do ponto médio são as médias das coordenadas de dois pontos.
Como M é o ponto médio entre A e B, então o primeiro número aqui que é x, o primeiro número aqui que é 3, vai ser a média das coordenadas x dos pontos B e A. Então vai pegar 0 mais x dividido por 2, que é a média aritmética dos dois números. Daqui eu passo 2 multiplicando e eu encontro que o x é igual a 2 vezes 3, que é 6. A mesma coisa acontece com y aqui, a coordenada y, que é 2, vai ser a média entre as coordenadas y dos dois pontos. No caso aqui o 4 e o y. Vou fazer 4 mais y dividido por 2. Passo 2 aqui multiplicando. Você vai ter que 4 é igual então a 4 mais y. Podemos cancelar o 4 com 4 e chegamos que o y, na realidade, vai ser igual a 0. Então, quais são as coordenadas do ponto A pedido na questão? O x é 6, e o 6, e o y é 0. Então, com isso, resolvemos a segunda questão. A terceira, questão que a gente estudou em sala de aula, era para você escrever o vetor 3, 5 como soma de dois vetores. Um paralelo ao vetor 2, 1 e outro paralelo ao vetor 1, 3. Vamos lembrar, o que quer dizer que um vetor, digamos U, seja paralelo ao vetor 2, 1. Ora, dizer que os vetores são paralelos significa dizer que um deles é um múltiplo do outro. Ou seja, no caso aqui o vetor U, ele vai ser um múltiplo do vetor 2, 1. Ou seja, eu vou pegar o vetor 2, 1 e vou multiplicar por um escalar aqui, pelo número, que eu vou chamar de x. Pode chamar de k, de l. A mesma coisa ocorre com o vetor que é paralelo ao vetor 1, 3, que eu vou chamar de v. O que significa que o vetor v é paralelo ao vetor 1, 3? Significa dizer que v vai ser um múltiplo do vetor 1, 3. Vai ter um número aqui multiplicando o vetor 1, 3, que vai dar o vetor v, que eu vou chamar de y. Só que ele quer que a gente escreva o vetor 3, 5 como soma de dois vetores. Um deles paralelo ao vetor 2, 1, que eu chamei de u, e o outro paralelo ao vetor 1, 3, que eu chamei de v. Ou seja, aqui o que a gente quer é escrever o vetor de coordenadas 3 e 5 como sendo exatamente a soma u mais v. Só que u, a gente acabou de reescrever ele de uma forma mais fácil de trabalhar, que é x que multiplica 2, 1. Então vai ficar aqui x multiplica o vetor de coordenadas 2 e 1, mais v, que é o vetor de coordenadas y que multiplica 1 e 3. E agora a gente pode aqui somar, né, esses dois vetores. Multiplicar o vetor 2, 1 por x é multiplicar cada uma das entradas aqui por x. Então vai dar 2x na primeira coordenada. Na segunda dá apenas x. A mesma coisa a gente faz aqui. Y vezes 1 dá y. Y vezes 3 dá 3y. E a soma desses dois tem que dar o vetor 3, 5. Ou seja, agora a gente pode somar aqui. Como eu tenho dois vetores, eu posso somar a primeira coordenada de um com a primeira do outro. 2x mais y dá 2x mais y. E na segunda coordenada dá x mais 3y. E o resultado disso aqui tudo tem que dar o vetor de coordenadas 3 e 5. Para que os dois vetores sejam iguais, a primeira coordenada aqui, do vetor no segundo membro, tem que ser igual à primeira coordenada do primeiro membro, que é 3. Analogamente, a segunda coordenada, que é x mais 3y, tem que ser igual àquela segunda coordenada, que é 5. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui duas equações. Uma delas nos diz que 2x mais y é igual a 3. E a outra nos diz que x mais 3y é igual a 5. Então, resolver essa questão é saber resolver esse sistema. Aí você resolve do jeito que você mais gosta. Eu vou multiplicar a primeira equação por 3 e depois vou subtrair da segunda. Quer dizer, eu vou fazer 3 vezes a primeira e menos a segunda. Porque vamos dizer aqui, vamos fazer essa conta. 3 vezes 2x dá 6x. 6x menos x dá 5x. 3 vezes y dá 3y. 3y menos 3y dá 0. 3 vezes 3, 9. 9 menos 5 dá 4. Daqui então a gente conta quem é x. Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então vai dar 4 quintos. Esse aqui é o valor de x. E para achar y? Para achar y, a gente pode substituir aqui na primeira equação. Ó. A gente pode isolar aqui quem é o y.
Nós vamos isolar aqui, vai ficar aqui y é igual a 3 menos 2x. Agora, substituindo o valor de x que nós encontramos, vai ficar 3 que multiplica menos 2, 3 multiplica menos 2 vezes x, que é 4 sobre 5. Agora vai fazer a conta, 3 vezes 5 dá 15, 15 menos 8 dá 7. Portanto, y é igual a 7 sobre 5. Acabou? Então, é como ele quer que você escreva esse vetor 3, 5 como sendo soma desses dois vetores. Vamos colocar agora que vai ficar 3 quintos igual a... Quem é o vetor paralelo ao vetor 2, 1? X a gente encontrou como sendo 4 sobre 5. Então, vai ficar 4 quintos que multiplica o vetor 2, 1. Esse aqui é paralelo ao vetor 2, 1. Mais o y que nós encontramos 7 quintos vezes o vetor 1, 3. Observe que a gente escreveu o vetor 3 quintos como um paralelo ao vetor 2, 1, que é esse 4 quintos vezes 2, 1, e outro paralelo ao vetor 1, 3, que é 7 quintos vezes o vetor 1, 3. E com isso, a gente encerra a terceira questão. A quarta questão, que era a questão que todo mundo sabia cair na prova, era para você encontrar a soma de dois vetores que são apresentados em forma geométrica. Quer dizer isso, que o vetor V, na questão informada, que o vetor V tem norma 5. Então, o tamanho dessa seta aqui é 5. E o ângulo que ele forma com o horizontal alfa, que dá a direção do vetor, é D mais M. D mais M aqui é o dia e o mês de nascimento de uma pessoa. E a idade é a idade da pessoa. Então, vamos fazer uma suposição aqui, que a idade da pessoa seja 28 anos, minha idade que não é real, é apenas minha idade emocional. E aqui D mais M, dia mais mês. Vamos supor que eu nasci no dia 31 de fevereiro. Ou seja, D mais M aqui vai dar 33, né? 31 mais 2. Ou seja, esse ângulo alfa, que é D mais M, vai ser 31 mais 2, que é 33 graus. E a beta, que é a idade, vai ser 28. E para o vetor U, ele fala que o tamanho do vetor U, a norma do vetor U aqui é igual a 8. O tamanho dessa seta aqui é igual a 8. Então, de posse dessas informações geométricas, norma do vetor e ângulo de forma horizontal, eu consigo encontrar quem são as coordenadas aqui dos vetores? Claro, né? A gente já viu em sala de aula como fazer isso diretamente, mas para quem não lembra, está esquecido, vou usar aqui trigonometria, embora não fosse necessário, você poderia colocar logo direto, que pelo seno, o seno de 33 graus é igual ao cateto oposto, que é exatamente a coordenada y, dividido pela hipotenusa, que é igual a 5. Então aqui a gente passa esse 5 do outro lado multiplicando, ou múltiplo cruzado, enquanto que y vai ser igual a 5 vezes o seno de 33 graus. A mesma coisa faz para achar agora quem é o x. O cosseno de 33 graus vai ser o cateto adjacente, que é a coordenada aqui x, dividido pela hipotenusa, que é 5. Ou seja, x vai ser igual a 5 vezes o cosseno de 33 graus. Aí, da mesma maneira, você pode trabalhar aqui para encontrar quem são as coordenadas do vetor U. Só que tem um cuidado. Aqui o vetor U, a coordenada x vai estar aqui onde x é positivo, então a coordenada x é positiva. Mas a coordenada y, ou desculpa, a coordenada x, que é bem aqui, daqui para cá, é positiva. Mas a coordenada y, como está aqui no quarto quadrante, que eu medir bem aqui embaixo, o desenho vai aparecer, mas a coordenada y vai ser um número negativo, então você tem que lembrar disso. Eu não vou fazer agora passo a passo aqui como a gente fez antes, mas o seno de 28 seria a coordenada y em módulo dividido pela hipotenusa, que é 8. Então, o y aqui seria 8 vezes o seno de 28 graus. Só que tem um problema. Como eu já sei que é negativo, eu vou colocar um menos aqui. Analogamente, o x vai ser positivo, vai ser exatamente 8 vezes o cosseno de 28 graus. Como ele queria o mais v, eu vou escrever aqui, então, quem é o vetor? Esse aqui é o vetor v. Quem é o vetor v?
o vetor V tem coordenada x 5 cosseno de 33 e a coordenada y 5 seno de 33. Então o vetor V, vou colocar bem aqui, ó, vai ter a coordenada x 5 vezes o cosseno de 33 graus e a coordenada y 5 vezes o seno de 33 graus. E o vetor U, do mesmo jeito. A coordenada x é 8 vezes o cosseno de 28 graus. E a coordenada y, menos 8 vezes o seno de 28 graus. E agora, como é para somar o com V, quem vai ser? Como é que a gente faz a soma? Simplesmente para achar a soma, você soma as respectivas coordenadas. O mais V, que é o keep na questão. Eu vou somar a coordenada x aqui do vetor U, 8 cosseno de 28, com a coordenada x do vetor V, primeira coordenada 5 cosseno de 33. E a coordenada y, do mesmo jeito. Menos 8 seno de 28 graus, mais a coordenada y, 5 seno de 33 graus. E com isso acaba a questão. Claro, quem tiver calculadora pode fazer a conta na calculadora e colocar um valor aproximado. A questão 5 era para determinar a área do triângulo cujos vértices são A, B e C. Ou seja, daqui vou só ilustrar aqui, digamos que eu tenho aqui o ponto A de coordenadas 1 e 1. Aí tenho o vetor, o ponto C de coordenadas 3 e 4. E lá embaixo o ponto B, só para fazer o desenho, tá? Não é obrigado a ficar bem bonitinho, não. O ponto B está para cá, que eu não consegui encontrar ele. O ponto B tem coordenadas 4 e 0. Então, como é que a gente vai encontrar esse triângulo? Não tem jeito não, que eu tenho que puxar com o desenho, que senão não vai prestar, não. Como é que eu faço para encontrar a área desse triângulo? Bem, para encontrar o triângulo, a gente vai usar a área como sendo a base vezes a altura. Você pode escolher qualquer um dos três lados para ser a base, mas qualquer um que você encontre, você tem que encontrar quem é a altura associada a essa base. E nesse desenho aqui, eu vou tomar a base como sendo o lado AB. E eu vou achar quem é a altura associada a essa base. Para fazer isso, vamos relembrar mais uma vez que a gente vai trabalhar com vetores acima de tudo. Então, em vez de olhar para o lado AC, eu vou olhar para o vetor AC. Em vez de olhar para o lado AB, eu vou olhar para o vetor que sai de A na direção de B. Porque com isso, a gente tem uma expressão que permite-nos encontrar aqui de cara quem é a projeção do vetor AC sobre o vetor AB. Aí, se eu tenho quem é a projeção e sei quem é o vetor AC, eu faço a diferença entre os dois. Eu tenho aqui a altura, um vetor chamado vetor altura nessa direção aqui, que é o que a gente vai fazer. Então, para isso, primeiro vamos encontrar quem são as coordenadas do vetor que vai de A para C. Como a gente faz isso? Subtrai simplesmente. 3 menos 1 dá 2 na primeira coordenada. 4 menos 1 dá 3. Esse aqui é o vetor AC. Vamos aproveitar e colocar aqui do lado o vetor AB, que vai precisar. Faz a coordenada de B menos a de A. 4 menos 1, 3. 0 menos 1, menos 1. Então, a gente vai primeiro encontrar esse vetorzinho que eu marquei aqui, que é exatamente a projeção do vetor AC sobre o vetor AB. A gente pode fazer esse vetor aqui. A gente já sabe que tem uma expressão bem fácil de lembrar, envolvendo produto escalar, produto interno. Vamos ver se a gente lembra. A projeção entre os dois vetores, você vai fazer o produto escalar entre os dois numeradores. Então, vamos fazer aqui o vetor 2, 3 interno com o vetor 3 menos 1.
dividido pelo vetor o vetor que está aqui embaixo interno com ele mesmo. No caso, o vetor AB, que é 3 menos 1 interno com ele mesmo. Tudo isso, como a gente sabe que na direção do vetor AB, vezes o vetor AB aqui de coordenadas 3 menos 1. Pronto, vamos fazer o produto escalar e encontrar aqui a projeção. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 9 mais 1, 10. Vezes o vetor de coordenadas 3 e menos 1. Então, isso aqui é a projeção do vetor AC sobre o vetor AB. Já encontrou esse vetor, que é esse aqui. Esse aqui, esse lado aqui AC, a gente também tem. Então, eu posso fazer o vetor AC menos o vetor projeção para dar exatamente a altura aqui, que eu chamar de vetor Hzinho. Esse vetor Hzinho, ele é simplesmente o vetor de coordenadas AC menos o vetor projeção. Nós já temos todos os dois aqui, agora é só fazer as contas. Vamos lá, quem é o vetor de coordenadas AC? Está lá em cima. 2, 3. Menos a projeção. A projeção a gente contou como sendo 3 décimos de 3 menos 1. Agora é só fazer essas contas. Vou fazer aqui de lado para a gente não se perder. Então, vou fazer 2 menos 3 décimos de 3. 2 menos 3 décimos vezes 3. Como é que a gente faz isso? 2 vezes 10, 20. 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar 20 menos 9, que é 11 sobre 10. Na primeira coordenada. 11 sobre 10. Se não tiver errado nada. E na segunda coordenada, eu vou fazer 3. Aí, menos com menos aqui dá mais. 3 décimos vezes 1. 10 vezes 30. 3 vezes 10 dá 30, mais 3, 33. Vai dar aqui 33 sobre 10. Que é um vetor bonitinho, eu posso até colocar aqui esse 11 sobre 10 para fora, para ficar mais bonito. Ou seja, o vetor altura, colocando um 11 sobre 10 para fora para facilitar a nossa vida, vai dar apenas 1, 33, 3. Ou seja, a vetor de projeção deu 11 décimos vezes 1, vetor de coordenada 1 e 3. E para achar a área é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base aqui é o tamanho do vetor AB. Vou colocar aqui do lado, terminar a questão. Ver se cabe na folha. Vou colocar aqui, então. A área, que é o que é pedido, vai ser a base, que é o vetor AB, né? No caso, a norma do vetor AB, vezes a norma do vetor altura, que a gente já encontrou também. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, vai dar... Cadê a norma do vetor AB? A gente já fez ou não? Que o vetor AB é 3 menos 1. Então vai ficar raiz quadrada. Vou fazer aqui do lado antes disso. Quem é a norma do vetor AB? É a raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9. Menos 1 ao quadrado dá 1. 9 mais 1 dá 10. Então fica a raiz de 10. Analogamente, a norma do vetor H, que a gente vai precisar também, vou colocar aqui. Raiz quadrada. Esse 11 sobre a gente pode colocar para fora. Opa, ficou bem bonitinho, ó, porque vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais 3 ao quadrado, que é 9. Né? Só vou fazendo essa conta aqui. Que também vai dar... Não, tá, dá 11 sobre 10 vezes raiz quadrada de 10. Agora é só substituir aqui. Então, aqui vai ser a área. Norma do vetor AB, tá? Raiz quadrada de 10. Norma do vetor H.
dá 11 sobre 10 vezes raiz quadrada de 10. Tudo isso dividido por 2. Só que raiz quadrada de 10 vezes quadrada de 10 dá 10. Dividido por 10, vamos cancelar isso aqui. Então deu apenas, até que fim, conclusão, a área, não sei se a área tem acento, deu simplesmente 11 sobre 1 em cima dividido por 2. Colocar aqui o A, unidade de área. Essa questão foi interessante porque ela envolveu muitas das coisas que a gente estudou. A questão sexta, que era uma questão assim, um pouco teórica, ele pedia para você mostrar que se você tiver u e v vetores distintos, tais que a soma e a diferença entre os vetores são perpendiculares, precisa mostrar que a norma dos dois vetores eram iguais. Então a gente vai fazer usando o que a gente já estudou sobre vetores perpendiculares. O que significa dizer que o vetor u mais v é perpendicular ao vetor u menos v. A gente viu que isso aqui ocorre quando o produto escalar entre os dois vetores dá, muito bem, você que disse aí 0 do outro lado, acertou. Quando um produto escalar entre dois vetores é 0, é porque os dois são perpendiculares. E quando os dois são perpendiculares, o produto escalar entre eles não é 0. Claro, estou falando aqui vetores diferentes, tá? Não pode ter o 0 na história. Então agora é só você fazer aqui a distributividade. Quando eu fizer, e levar em mente que essa conta aqui dá 0. Quando eu fizer u interno com u, vai dar quem? Vai dar u interno com u. Agora, eu fiz u com u, vou fazer v com u. Aí mais v interno com u. Eu fiz agora esse com esse. Tá faltando quem? Tá fazendo eu fazer u com menos v. Quando eu fizer u interno com menos v, vai dar menos u interno com v. E para acabar, falta quem? Falta v com v. Aí menos v interno com v. E o resultado disso aqui tem que dar 0. Só que, ó, v interno u é a mesma coisa que u interno v. Como é um número menos ele mesmo, a gente pode simplesmente cancelar. Sobrou quem no primeiro membro? Eu vou passar agora esse termo aqui para o segundo membro. Vai ficar, então, u interno com u igual a v interno com v. Relembrando da propriedade de norma, um vetor escalar com ele mesmo é a norma do vetor ao quadrado. E v interno com v é a norma do vetor v ao quadrado. Aí eu posso cancelar aqui? Posso, já porque eu sei que a norma é sempre número positivo. Né? Então pode sempre cancelar que tem um quadrado aqui e um quadrado aqui não. Mas nesse caso, que os dois são positivos, a gente conclui então, portanto, que os dois vetores têm exatamente a mesma norma. Era uma questão que não era muito difícil, mas envolvia exatamente o que nós estudamos. Cadê a questão sétima? Não está aqui. Parabéns. Faltou eu colocar mais a outra questão. Bem, pessoal, então... Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui para colocar a outra questão. Bem, eu coloquei aqui no meio da questão. Eu dei uns Ctrl Z e em algum momento eu acabei retirando a imagem da questão. A questão de dados pontos 1, 3. Então você tem aqui o ponto A de coordenadas. Não, A não, B tem coordenadas 1 e 3. Aí tem o ponto C de coordenadas 11, 3. E aí quer que você encontre as coordenadas de um ponto A para que o triângulo tivesse em A, B e C determine um triângulo retângulo. Ou seja, ele quer que você encontre aqui um ponto A de tal forma que você tenha um triângulo. Tenha um triângulo retângulo aqui. Pronto, vou botar o C mais para cá. É isso que pede na questão. Como eu não sei quem é A, eu vou chamar A de coordenadas x e y. E outra coisa que a gente sabe é que se esse ângulo for retângulo, se esse ângulo aqui for de 90 graus aqui em A, o vetor AB vai ser perpendicular ao vetor AC.
e o produto escalar entre eles tem que dar zero. Era isso que você tem que fazer, então. Vamos escrever aqui quem é o vetor de coordenadas A e C. A gente faz a coordenada de C menos a de A. Fica 1 menos x na primeira coordenada. E na segunda coordenada vai fazer 3 menos y. Esse aqui é o vetor AC. Eu não sei quem é x e y. Não, desculpa, esse aqui é o vetor AB. O vetor AC, vou fazer as coordenadas de C menos a de A. Vai ficar 11 menos x na primeira e na segunda, 3 menos y. Se o ângulo aqui é 90 graus entre esses dois vetores, é porque o produto escalar entre eles tem que dar zero. Ou seja, quando eu fizer aqui o vetor AB interno com o vetor AC, o resultado disso aqui tem que dar zero. É o que você vai fazer. Então, vamos fazer. Então, vou pegar, multiplicar x com x, vai ficar 1 menos x vezes 11 menos x, dá 1 menos x vezes 11 menos x. Agora, mais 3 menos y vezes 3 menos y, dá 3 menos y vezes 3 menos y, ou seja, 3 menos y ao quadrado. E o resultado disso aqui tem que dar zero. Na hora da prova eu fiz uma observação, porque na realidade você dá para essa questão e encontrar qual é a figura geométrica desses pontos A, ou quais são a curva, né, quais são todos os pontos A, coordenadas x e y, que satisfazem essa questão aqui. Mas na hora da avaliação eu disse, não, você pode encontrar qualquer ponto, já é satisfatório, porque na verdade vai cair uma questão aqui, se fosse para encontrar todos os pontos, a gente teria que verificar que era uma circunferência. No entanto, bastava você encontrar aqui qualquer ponto. Então, o que é que você faz? Como eu tenho aqui uma única equação, mas com duas incógnitas, você poderia atribuir qualquer valor para x e encontrar y, ou vice-versa. Devido aqui à simetria do problema, que é 1, 3, e aqui é 11, 3, eu vou pegar o mesmo pontinho aqui do meio, ó, o x. 11 mais 1, 12. Se eu pegar x igual a 6, eu vou encontrar quem é um y que satisfaça isso. Então, para x igual a 6, é só substituir e a gente encontrar quanto é que vale y. Vai ficar, então, x é igual a 6. Então, substituindo vai ficar 1 menos 6 vezes 11 menos 6 mais 3 menos y ao quadrado é igual a zero. Vamos encontrar 1 menos 6 dá menos 5. 11 menos 6 também dá 5. Mais 3 menos y ao quadrado é igual a zero. E a gente vai resolver isso aqui. Menos 5 vezes 5 dá menos 25. Quando eu passar para o outro lado vai ficar 25. Então 3 menos y ao quadrado é igual a 25. Então a gente encontra aqui que 3 menos y. Aí você vai ter duas respostas, né? 3 menos y. Tanto pode ter na escala dos dois lados. Tanto pode ser 5. Ou 3 menos y também pode ser. Não sei, vai encontrar duas respostas aqui. No caso, nesse aqui. Deixa eu passar para o lado de cá. Né? Dá para encontrar então que y é igual a menos 2. Né? Porque 3 menos 2. Ou nesse aqui. 8, né? 3 menos 8. Y igual a 8. Então, encontrou pontos. Por exemplo, um dos pontos. Vou chamar aqui A1. Tem que encontrar x igual. Quanto é que a gente escolheu x? 6. Y igual a menos 2. Outro. A2. Isso aqui é A1. Tem x igual a 6. Y igual a 8. Não precisava fazer, mas se você trabalhar com essa equação aqui, ó, dá para você mostrar que é uma equação de uma circunferência, que o centro dela está no ponto 3, se eu não me engano, e 5, eu não me lembro quanto é que mais dá para você fazer. Mas não precisa fazer isso tudo, basta encontrar apenas um único ponto. E por fim, a questão 8, que na realidade, vamos saber que é na prova, quer encontrar um ângulo entre vetores ou ângulo entre retas, ele pede determinar o menor ângulo entre a reta que passa pelo ponto
1, 3. Vou chamar de A, tá? E 4 menos 3, aqui o ponto B de coordenadas 4 menos 3. Que é a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui. Não quer o ângulo, o menor entre as retas. E outra reta é x mais y igual a menos 1. Então, para fazer isso, a gente já viu que encontrar a equação de ângulo entre retas é encontrar o ângulo entre vetores que dão a direção da reta. Então, eu preciso saber quem é um vetor na direção dessa reta que vai aqui do ponto A para o ponto B. Como é que eu faço? Simplesmente eu pegar aqui o vetor AB. Esse vetor vai me dar um vetor na direção dessa reta que passa pelos pontos A e B. Não precisa nem encontrar a equação da reta, né? Vamos lá, então. Como é que eu faço? Faço a jornada de B menos a de A. 4 menos 1 dá 3. Menos 3 dá menos 6. Tem gente que errou porque fez 3 menos 3 aqui, deu 6. Acabou errando, tá? Pronto, achei o vetor AB. Agora eu preciso ver qual é um vetor na direção da reta x mais y igual a menos 1. Ora, se eu tenho x mais y igual a menos 1, y aqui o y, nós vamos ter y igual a menos x menos 1. E a gente viu quando a equação da reta está nesse formato, o vetor que dá a direção da reta, chamado de v, ele é sempre de coordenadas 1, e o outra coordenada aqui é o número que multiplica o x nessa forma, ou seja, é o coeficiente angular da reta, que no caso aqui é menos 1. Então, um vetor vai ser o vetor 3 menos 6, o outro vetor que eu chamei aqui de v vai ser o vetor de coordenadas 1 e menos 1. E como é que a gente encontra o ângulo entre os vetores? Ora, cosseno desse ângulo aqui, θ, esse aqui é o vetor AB, esse aqui é o vetor v, que é 1 menos 1. É igual a quem? Aí você faz o produto interno entre os vetores, 3 vezes 1, 3. Menos 3, menos 6 vezes menos 1 dá 6. Deixa eu ver se eu não errei nada. Acho que é isso mesmo. Que dá 6 aqui. Então, 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vezes 1 dá 6. Dividido pela raiz quadrada de... Aqui eu podia ter colocado esse 3 para fora para facilitar a minha vida, mas tudo bem. Raiz quadrada de 1 mais 1, que dá raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9. 6 ao quadrado dá 36. Ou seja, o cosseno do ângulo θ vai ser igual a 9 em cima, raiz quadrada de 2 vezes 9 mais 36 dá 45. 45 é 9 vezes 5. Então, vou escrever assim, ó, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 5, para ficar mais fácil fazer as contas. A gente pode simplificar aqui. 9, raiz quadrada de 9 dá 3, 9 por 3 dá 3. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 10. Então, para achar o ângulo, tem que usar a calculadora. O ângulo vai ser o arco, cujo cosseno é 3 sobre a raiz quadrada de 10. Aí usa a calculadora e coloca o resultado aqui, que eu acho que era aproximadamente 18 graus, eu não me lembro. 18,4 graus, eu não me lembro. Não deixa assim não, coloque assim, porque eu não sei o que é arco cosseno de 3 sobre raiz de 10. Eu sei que isso é o que é 18,4 graus, mais ou menos, uma coisa que eu entendo, tá? Tem que ver se o resultado é uma coisa desse tipo. Bem, pessoal, com isso encerrou a avaliação. Praticamente todas as questões foram discutidas em sala de aula. Aí você vai dizer, professor, mas se vai questão 9 e 10 que você não falou, né? Porque não era para escolher das 10 questões 8, eu escolhi essas 8 primeiro. Obrigado por ter assistido e até uma próxima